Meu cordial boa noite a todos os alunos, a todos os membros, amigos desta igreja, aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham pela internet. É uma alegria estar com vocês e poder abrir a palavra do Senhor neste momento. Estamos numa série sobre a salvação e o pastor Cidral designou alguns temas para os participantes desta série, e o tema que me coube é a lei e a salvação. Este é um dos pontos mais controvertidos na história do cristianismo. A relação que existe entre a lei e o evangelho. E ao longo destes cerca de 2000 anos de história, duas posições extremadas com relação a este assunto têm sido verificadas no seio da igreja. A primeira destas posições é o legalismo. É o uso da lei para a salvação, como base, como método de salvação. A segunda posição extremada que tem sido verificada na igreja com relação a este assunto é o antinomismo, que é a indiferença para com a lei, em nome da supremacia da graça, da supremacia da fé. A lei é relegada a um canto qualquer. O legalismo. Na verdade, o legalismo é o mais antigo problema doutrinário da igreja cristã. Foi o primeiro problema enfrentado pela igreja, conforme o testemunho do livro de Atos. Surgiu, portanto, já no período apostólico, embora já existisse no contexto judaico nos tempos do Antigo Testamento. E há muitas pessoas que não entendem muito bem o que é legalismo, têm uma noção equivocada do que vem a ser legalismo. Legalismo, por exemplo, não é estrita obediência à lei. É comum em nosso meio nós tratarmos, até com certa ironia, com certo descaso, as pessoas que procuram ser fiéis, ser cuidadosas nos mínimos detalhes de sua vida cristã, de sua fé. Aquele ali é legalista. Veja como ele é minucioso, como ele é detalhista. A verdade é que estrita obediência à lei não é, em absoluto, sinônimo de legalismo. Vocês se lembram daquela declaração de Jesus? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder, não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Há um ponto muito simples com relação à lei, e este ponto é o seguinte: a lei existe para ser obedecida. E Deus não exige de suas criaturas nada menos do que obediência perfeita. Deus não exige nada menos do que obediência perfeita. Estrita obediência, estrita observância à lei, portanto, não é, nunca foi sinônimo de legalismo. Legalismo é a crença de que a obediência à lei ou os atos de justiça humana são essenciais para a salvação. Isto é legalismo. Legalismo é a crença de que, mediante a obediência à lei, nós conquistamos o favor de Deus, nós ganhamos pontos diante de Deus. Isto é legalismo. O legalismo se manifesta, é comum o legalismo se manifestar nos contextos em que se enfatiza a guarda da lei. Foi assim no contexto do judaísmo, no contexto da igreja primitiva, e é assim no contexto da igreja adventista também.
desde os seus primórdios. Eu não sei quantos estavam aqui, aproximadamente 1 ano atrás. Tivemos uma semana de teologia sobre exatamente o tema da justificação pela fé, relembrando os 120 anos, comemorando os 120 anos desde a famosa conferência de Minneapolis, a reunião da Associação Geral de Minneapolis, nos Estados Unidos, de 1888. E ao término daquela semana, eu preguei um sermão aqui, exatamente sobre o tema da justificação pela fé. E naquele sermão, eu fiz referência a uma pesquisa que nós havíamos feito na igreja no sábado anterior, sobre a compreensão da igreja com respeito a esta doutrina da justificação pela fé. Alguns certamente se lembram. Pois bem, a margem de erro desta igreja, ao responder aquele questionário, foi de 47,5%. Um índice muito alto, muito alto. Alguém ouviu o meu sermão e me pediu que pregasse o mesmo sermão numa igreja no interior do estado de São Paulo. Pediu uma cópia do questionário, fez o mesmo levantamento entre os membros daquela igreja. Isto foi exatamente sábado passado. Sábado passado eu preguei. O questionário havia sido feito alguns sábados antes. E a margem de erro naquela igreja, uma boa igreja, foi de 69,3%. Praticamente 70%. Eu dizia que o legalismo é comum nos contextos em que se guarda a lei. Isto ocorria no judaísmo e, infelizmente, ainda ocorre no contexto da igreja adventista. Nós até acreditamos, nós até sabemos que a lei não salva. Nós afirmamos isto. A maior dúvida, portanto, não está necessariamente na relação entre a lei e a justificação. O maior problema nas respostas daquele questionário, e é o que eu tenho verificado nas muitas igrejas e em muitos lugares por onde tenho passado e por onde tenho pregado, o maior problema está na questão da santificação. É comum em nosso meio a ideia de que não, Jesus nos perdoa de nossos pecados passados. O perdão dos pecados passados é obtido pela fé em Cristo Jesus, mas para a santificação nós precisamos obedecer à lei. E é aqui que está o nosso maior problema. De uma forma ou de outra, a nossa fé consiste numa estranha mistura, numa estranha combinação entre lei e obediência. Perdão, entre fé e obediência. Entre a graça e a lei. Acreditamos na fé para o perdão dos pecados, mas muitas vezes nos apegamos à lei para alcançarmos uma vida santa diante de Deus. Nos apegamos à lei para conquistarmos o favor de Deus. Nos apegamos à lei para ganharmos pontos diante de Deus, para melhorar nossa imagem com Deus e para, quem sabe, termos um lugarzinho melhor no céu. Infelizmente, é assim. O outro problema, o antinomismo, também é quase tão antigo quanto o legalismo. Também surgiu no período apostólico. Se já não houvessem pessoas desvalorizando, depreciando a lei, no período apostólico, Tiago não teria escrito alguns capítulos, alguns importantes versículos de sua epístola. O problema do antinomismo se acentuou no 2º século, quando os judeus se revoltaram contra o Império Romano pela segunda vez, na chamada Segunda Revolta. O judaísmo foi proibido, foi proscrito, foi banido. E muitos cristãos começaram a se separar de práticas até então comuns aos judeus.
E começou a se desenvolver no seio do cristianismo uma espécie de aversão a tudo aquilo que era judeu, que era judaico. Uma espécie de antissemitismo. E junto com esta aversão a tudo que era judaico, junto com este semitismo veio também o antinomismo. Veio também uma aversão à lei. Isto volta a se acentuar no período da Reforma Protestante. Lutero pouca ênfase deu no lugar, na lei e o lugar que a lei ocupa na vida do crente. Alguns dos seguidores de Lutero, como por exemplo João Agricola, viveu na mesma época de Lutero, ele enfatizava terminantemente a ideia de que a lei não ocupa qualquer lugar na vida do crente. Qualquer lugar. Período da Reforma. E há muitos segmentos protestantes que herdaram este ensino. E repetem ainda hoje este mesmo discurso. Estamos sob a graça, não mais estamos sob a lei, estamos sob a graça. Na Igreja Adventista, é claro, nós rejeitamos o antinomismo. Rejeitamos esta indiferença, esta rejeição para com a lei. Mas nós incorremos no primeiro erro, que é o erro do legalismo. Muitos de nossos irmãos evangélicos nos acusam de ser legalistas, de sermos legalistas. A mensagem, a doutrina adventista não é legalista, mas muitos de nós até justificamos esse tipo de acusação. E aquele questionário a que me referi é uma prova disto. O que fazer? Como entender a relação correta entre a lei e o evangelho? Como evitar tanto o extremo do legalismo quanto o extremo do antinomismo? O que fazer? É um tema muito vasto, poderia ser abordado de várias perspectivas diferentes. Eu escolhi 2 perspectivas apenas. E gostaria de começar lendo com vocês a Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 19. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Quero falar um pouquinho sobre a questão da lei e da justificação. Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 24. Nós vamos ler algumas passagens de Romanos e algumas passagens de Gálatas hoje à noite. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 3, 19 a 24. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? Vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei, continua Paulo, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados de que forma? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A primeira coisa, a coisa mais básica, mais elementar que nós devemos entender nessa questão da relação entre a lei e o evangelho, a primeira coisa, a coisa mais fundamental, é a realidade do pecado. É exatamente a realidade do pecado. Uma visão equivocada sobre o pecado acarretará uma visão equivocada sobre a lei. E uma visão equivocada sobre a lei acarretará uma visão equivocada sobre o pecado. É um círculo vicioso. E a tendência é nos afastarmos mais e mais do ensino bíblico. Uma coisa puxa a outra. Nesses versículos que nós lemos, já começando pelo primeiro, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Culpável.
O versículo seguinte diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A relação entre a lei e o evangelho deve ser vista em primeiro lugar contra o pano de fundo do pecado. E o pecado tem sido minimizado. O pecado tem sido desvalorizado. Me lembro recentemente de ter ouvido a palestra de um famoso teólogo, não adventista, onde ele dizia a um grupo de seminaristas: pecado é uma palavra rançosa e deve ser evitada. Não se fala mais tanto sobre o pecado como se falava anteriormente. Pecado é uma palavra rançosa. O pecado é visto hoje como apenas como um trauma, quem sabe, do passado. Pecado é visto como o resultado do ambiente em que a pessoa vive. Já se fala, inclusive, numa herança genética que é depois potencializada pelas experiências de vida. Existe até uma nova disciplina por aí, a chamada sociobiologia, para tentar identificar esses genes defeituosos, sanear o ambiente, e então teremos uma sociedade livre de pecado. Uma sociedade livre de pecado. Uma vez eu mesmo dava uma palestra a um curso de universitários adventistas e uma jovem muito distinta se levantou, e eu estava falando justamente sobre a questão do pecado, a realidade do pecado, a natureza pecaminosa. Ela se levantou, uma jovem adventista, de família adventista, e disse que não podia, em hipótese alguma, concordar comigo, dizendo que não existe nada chamado pecado. O que existe são experiências negativas, traumas, um condicionamento e coisas dessa natureza. O pecado tem sido minimizado. Mas nesses versículos eu volto a repetir, versículo 19, para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Paulo começa o versículo dizendo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz. E se vocês derem uma olhada nos versículos anteriores, desde o versículo 10 até o versículo 18, o apóstolo Paulo coleciona uma série de passagens bíblicas que visam a enfatizar exatamente este ponto, o ponto de que todos são pecadores, de que não há um justo sequer sobre a terra. Todos são pecadores. Qual seria então a primeira função da lei nesse contexto? A primeira função da lei é revelar o pecado. É na lei de Deus que nós encontramos as definições mais precisas, mais claras, quanto ao pecado, quanto ao que é pecado. A velha ilustração do espelho, não é? A velha ilustração do espelho. Algumas mulheres brigam com o espelho. Alguns homens não dão muita atenção, muito valor para o espelho, até chegarem na meia-idade. E aí já não começam a não gostar mais tanto do espelho quanto antes, começam a ter problemas com o espelho. O espelho revela as imperfeições, não é? Revela as rugas, as marcas, os cabelos brancos ou a ausência de cabelos, não é? O espelho revela a decadência, revela a sujeira. Assim é a lei. É como um espelho que revela a decadência humana, que revela a sujeira no caráter humano. A lei é o instrumento mais preciso para fazer o diagnóstico do caráter humano. É só olhar aqueles 10 pontos da lei e nós temos o instrumento mais preciso para fazer o diagnóstico do caráter humano. Semana passada eu fui a um centro de radiologia, centro de imagem radiológica. Um médico havia prescrito uma ultrassonografia
dos rins. E eu estou aqui com o resultado. E a ultrassonografia revelou um probleminha pequenininho no rim direito. Já o médico que me atendeu falou, não se preocupe, isso não é grave, não tem nenhuma complexidade, não há qualquer motivo para preocupação. A ultrassonografia é um método de diagnóstico. Diagnóstico de problemas de natureza física ou fisiológica. A lei é um instrumento de diagnóstico. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. As pessoas que desvalorizam a lei, o resultado inevitável é que acabam tendo uma visão equivocada sobre a realidade do pecado. E eu quero ler mais alguns textos com vocês. São textos conhecidos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 13 agora. Finzinho do versículo 13, só a última parte. A fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Eu dizia para vocês que é na lei que nós encontramos as mais claras definições de pecado. E por esta razão a lei sempre existiu, porque o pecado sempre existiu, diz o apóstolo Paulo, desde a queda de Adão e Eva. Se a lei não fosse anterior ao pecado, não teria existido o pecado. É a lei que define o pecado, que mostra, que revela o pecado. E a lei de Deus foi dada no Sinai, com todo aquele aparato audiovisual, trovões, relâmpagos, o monte que tremia e que fumegava. Todo aquele aparato audiovisual para impressionar o povo de Israel quanto à realidade do pecado. Quando lemos Êxodo 20, nós normalmente paramos, terminamos a leitura dos 10 mandamentos e encerramos ali. Se nós continuarmos lendo um pouquinho mais, nós vamos ver que como resultado da outorga da lei no Sinai, o povo de Israel temeu e fugiu. E o povo então clamou a Moisés, dizendo, Moisés, fala-nos tu conosco, não fale o Senhor, para que não morramos. Em virtude de toda aquela teofania, toda aquela manifestação poderosa de Deus. E Moisés respondeu para o povo dizendo, fiquem tranquilos, o Senhor desceu para provar vocês. Na verdade, Ele não quer destruí-los, Ele só quer que o temor dEle esteja entre vocês, para que vocês não pequem mais. Não pequem mais. Primeira razão, primeira função da lei é identificar o mal que nos aflige, que se chama pecado. É revelar o pecado. Todos nós sabemos que onde existe um gramado e existe um passeio, uma calçada ao lado deste gramado, espera-se que nós caminhemos por onde? Pela grama, pela calçada. Mas muitos de nós nos aventuramos a caminhar pela grama. Mesmo sabendo que onde existe um gramado e uma calçada, espera-se que caminhemos pela calçada. E de repente, nós nos deparamos com uma plaquinha que diz, não pise na grama. Isso traz um desconforto na hora, não traz? E a primeira coisa que nós fazemos é olhar do lado, para ver se tem alguém olhando. Todos nós conhecemos mais ou menos os limites de velocidade. Mais um carro bom, uma estrada boa, e nos aventuramos a pegar 140, 150, às vezes até mais numa estrada. De repente uma placa ali, 110 km por hora, 120.
E nós já nos lembramos daqueles radares que ficam por aí, nós imediatamente sentimos aquele temor e diminuímos a velocidade. A lei faz exatamente isto, chamar-nos para a realidade do pecado. A primeira função da lei é revelar o pecado. A segunda função da lei, no exato momento em que a lei revela o pecado, a lei também condena o pecador. No exato momento, o resultado inevitável de a lei, desta revelação do mal, desta revelação do pecado, é a condenação do pecador. Ainda nós estamos aqui no capítulo 7 de Romanos agora. Vamos ler o versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, diz Paulo, mas sobrevindo o preceito, sobrevindo o mandamento, o que aconteceu com o pecado? O pecado reviveu. É claro, porque onde não há lei não há pecado. Sobrevindo o mandamento, o pecado aparece como tal. O pecado se avoluma. E qual é o resultado? O que ele diz logo em seguida? E eu morri. Porque no momento em que a lei me revela que eu sou pecador, o que acontece? Eu percebo que eu estou condenado. Porque eu sei, todos nós sabemos, que o salário do pecado é a morte. No exato momento que a lei diagnostica o meu caráter, no exato momento que a lei, como um espelho, revela as imperfeições do meu caráter, revela o pecado que existe em mim, a lei me diz que eu estou condenado, e condenado à morte. Mais uma passagem, vamos para Gálatas agora, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Nós estávamos nela encerrados. A figura de linguagem usada aqui pelo apóstolo Paulo é a de uma prisão. Nós estávamos encerrados, aprisionados na lei. Na verdade, é exatamente isto que a lei faz. A lei revela o pecado e condena o pecador, aprisiona o pecador. E é curioso que muitos buscam a salvação na lei, quando a atribuição da lei é condenar. A lei não tem a atribuição de salvar. É como uma lei de trânsito, como esta que chegou em casa. Essas benditas notificações de multa de trânsito, não é? Excesso de velocidade. O carro era da minha esposa. Quando ela viu isso aqui, ela falou: mas você também usa o meu carro. O duro é saber agora se era ela ou se era eu, mas não importa, o caixa é comum. A verdade é que vamos ter que pagar juntos isso aqui, não é? A lei de trânsito, ela pune, ela condena, mas ela mesma não tem qualquer possibilidade de salvar, de livrar o infrator. Não existe na lei nenhum dispositivo salvífico, não existe. Não existe nenhum dispositivo salvífico na lei. A lei não existe para salvar, apenas para revelar o pecado e condenar o pecador. E agora a terceira função da lei. A terceira função. Por que é que a lei condena o pecador? Para que nós entremos em desespero? Para que nós clamemos: miserável homem que sou, quem vai me livrar desta natureza pecaminosa? É para isto que a lei nos condena? Não. A lei nos condena para que nós sintamos a necessidade de Cristo. Nós estamos em Gálatas capítulo 3, leiamos o versículo 24 agora. De maneira que a lei nos serviu de aio, diz Paulo, para fazer o quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A palavra aio aqui, uma palavra já ultrapassada na língua portuguesa, é tradução da palavra grega pedagogos. E um pedagogos, nos dias de Paulo, era
um disciplinador. Esta é a melhor forma de entendermos um pedagogos. Geralmente era um escravo de famílias ricas, encarregados da disciplina dos filhos. Se os filhos faziam alguma coisa de errado, eles tinham o direito de punir, de usar a vara para corrigir os filhos. A lei serviu de disciplinador para nos conduzir a Cristo. Porque ao a lei revelar o pecado e condenar o pecador, ela diz para o pecador o seguinte: você está perdido. Você não tem outra escolha a não ser recorrer a Cristo em busca de salvação. E é exatamente por isto que Paulo diz que a lei nos serviu de aio, de disciplinador, de pedagogos, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei foi dada para que sentíssemos a necessidade da graça. A lei mesma não contém graça. A lei mesmo não salva. Salvação é pela graça. E é de graça, não pela lei, mas a lei está a serviço da graça. É um instrumento usado por Deus para conduzir pecadores aos pés de Cristo. Preparar pecadores para que eles sintam a necessidade de Cristo, para que eles fujam para Cristo em busca de perdão, em busca de salvação. Mas perdão e salvação são encontrados unicamente em Cristo Jesus, não na lei. E o segundo ponto que eu quero comentar um pouco é sobre a lei e a santificação. E agora? O que acontece quando já estamos em Cristo? Quando a lei já revelou o pecado, condenou o pecador e já nos conduziu a Cristo e fomos então perdoados, fomos justificados, fomos aceitos por Cristo. O que acontece então, no que diz respeito à lei? Estamos em Gálatas 3, leiamos o próximo versículo agora, versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos de que forma? Subordinados ao aio. O que é o aio? É a lei. É o disciplinador. Uma vez que nós já revelamos, manifestamos uma fé salvadora em Cristo Jesus, nós deixamos de estar sob o disciplinador. Deixamos de estar sob a condenação da lei. Esse texto tem sido muito mal compreendido. Muitas pessoas dizem, nós não estamos mais sob a lei, portanto não precisamos mais obedecê-la. Não é disso que Paulo está falando. O contexto aqui fala de castigo, de condenação, de disciplina. Nós não estamos mais sob a condenação da lei, porque a lei já nos conduziu a Cristo. Se a lei já nos conduziu a Cristo, ela cessa de nos condenar, de nos castigar, de nos disciplinar. A minha filha faz uma coisa errada. Eu a chamo num canto e digo, filhinha, o que você fez é passível de castigo. E eu a disciplino por isso. Ela pede perdão, promete nunca mais fazer a mesma coisa. No dia seguinte eu a chamo novamente e falo, filhinha, você se lembra daquilo que você fez ontem? É passível de disciplina. E eu a disciplino novamente. E ela pede perdão, promete nunca mais fazer aquilo. E no terceiro dia eu a chamo de novo e digo, filhinha, você se lembra daquilo que você fez 2 dias atrás? É passível de disciplina. E eu a castigo novamente. Isso acontece uma 4ª vez, uma 5ª vez. É correto isso? Claro que não. Pai algum faria isso, a menos que fosse um pai desnaturado. Por que a lei continua condenando aquele que já foi a Cristo em busca de perdão? É por isso que Paulo diz, já não estamos mais sob o aio, não estamos mais sob a disciplina da lei, não estamos mais sob a condenação da lei, já estamos em Cristo Jesus. Voltemos a Romanos agora, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 15 a 18. Notem o que diz o apóstolo Paulo. E daí? Pergunta ele. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Há muitas pessoas dizendo por aí, nós não estamos mais sob a lei.
Estamos sob a graça, não precisamos mais obedecer à lei. Mas não obedecer à lei é sinônimo de fazer o quê? Não obedecer à lei é sinônimo de pecar. Porque pecado é violação da lei. Não obedecer à lei é a mesma coisa que cometer pecados. Dizem muitas pessoas por aí, não estamos mais sob a lei, sob a graça, portanto não precisamos mais obedecer à lei. Notem o que diz o apóstolo Paulo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, diz ele. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Irmãos, é para isto que Cristo nos salva. Cristo nos salva para que nós deixemos de ser servos do pecado e passemos a ser servos da justiça. E qual é a melhor definição de pecado e de justiça que nós encontramos? Onde é que nós encontramos a definição? É na lei de Deus. É na lei de Deus. Não, irmãos, a salvação não nos isenta de guardarmos a lei, bem pelo contrário. Cristo nos salva para que nós voltemos a ser aquilo que nós éramos no princípio. A lei reflete a vontade de Deus para as suas criaturas, para os seus filhos. E no momento em que Deus nos salva, Ele deseja minimizar esta influência desta natureza pecaminosa que existe em nós. E Ele coloca dentro de nós uma nova natureza, uma natureza santa, que é gerada em nós, é produzida em nós pelo poder do Espírito Santo. Ele grava a sua lei em nosso coração. E agora Ele espera que nós obedeçamos de dentro para fora. Ele espera de nós uma resposta de obediência, uma resposta de gratidão pelo seu grande amor, por tudo aquilo que Ele fez para conosco. O verdadeiro Filho de Deus vai obedecer não para ser salvo, mas porque foi salvo em Cristo Jesus. A lei existe para ser obedecida. Ela não salva, é verdade, mas nem por isso pode ser negligenciada. Estamos em Romanos, vamos para o capítulo 8 agora. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala exatamente daquilo que Cristo fez por nós. Se refere à salvação. E então no versículo 4 ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Cristo nos salvou para que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que vivêssemos uma vida de obediência a Deus. E quem é que opera esta obediência? Se olharmos nos versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo responde de modo muito claro: é o Espírito. É o Espírito Santo que vai produzir em nós esta obediência. É o Espírito Santo que vai gravar a lei de Deus dentro de nosso coração. A verdadeira obediência é aquela que é produzida pelo Espírito em nosso coração. É de dentro para fora, como eu falei. É pelo poder do Espírito. Nós não obedecemos para sermos santificados, mas nós obedecemos porque o Espírito está atuando em nosso coração, santificando-nos, minimizando a natureza pecaminosa. Nós obedecemos porque a obediência é um dos frutos do Espírito, não porque nós queremos conquistar o favor de Deus. Nós não obedecemos por temor e nem por um espírito de barganha para conquistarmos a simpatia de Deus. Ainda no capítulo 8 de Romanos, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Nenhuma outra criatura de Deus no universo, diz a Sion White, tem esta intimidade de se referir a Deus, chamando-o de Pai, a não ser aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo Jesus.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós vamos procurar fazer a vontade de nosso Pai. Se somos filhos de Deus, nós vamos procurar viver uma vida responsável diante de nosso Pai. Se somos filhos de Deus, nós vamos procurar viver uma vida o mais parecido possível com a vontade de nosso Pai, com a vida de nosso Pai. Ao final do primeiro bimestre, a minha filha mais velha, Kelde, fez o simulado do vestibular ali na escola, no colégio NASP. E eu me lembro bem de uma coisa muito simples que ela falou para nós em casa. Ela voltou dizendo que, especificamente em relação ao exame de matemática, ela usou mais ou menos as seguintes palavras: eu fiz o meu melhor na prova de matemática. Eu fiz o meu melhor porque eu sei que o professor esperava bastante de mim. Eu fiz o meu melhor para não decepcionar o professor, porque eu sei que ele estava esperando bastante de mim. Eu queria corresponder à expectativa do professor. Todo filho de Deus vai procurar fazer o seu melhor. Vai procurar corresponder à expectativa do seu Pai. Todo filho de Deus. O amor é a verdadeira motivação na vida cristã. Obedecemos porque amamos o nosso Pai e porque é com Ele que nós queremos passar a eternidade. Não por temor, não por um espírito de barganha, mas porque o amamos. A Bíblia diz, das 3 características dos filhos de Deus no final dos tempos. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Quando ninguém mais o esperar, os verdadeiros filhos de Deus vão esperá-lo. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os seus mandamentos. Quando ninguém mais guardar a sua lei, os verdadeiros filhos de Deus vão guardá-la. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando ninguém mais tiver uma fé salvadora em Cristo Jesus, os verdadeiros filhos de Deus continuarão tendo. Que esta seja a nossa marca. Que Deus nos abençoe. Amém.